nós, em nome de Jesus. Amém. A minha fala nessa manhã é dinamizando o corpo de Cristo. Dinamizando, é colocando o corpo em operação, é fortalecendo, é promovendo essa dinâmica do corpo de Cristo. Dinamizando o corpo de Cristo. Nosso desafio enquanto equipe pastoral, enquanto liderança da comunidade, é dinamizar você, mobilizar. Como equipe, nós queremos que cada um de vocês conheça o seu lugar no corpo de Cristo. Sabia que tem um lugar para ti no corpo de Cristo? Tem uma função específica para ti. Você já nasceu com dons, com talentos, mas também há talentos, dons naturais, dons espirituais, e nós, enquanto comunidade local, queremos potencializar esse dom. Queremos que você conheça qual é a tua contribuição com o corpo de Cristo. Todos nós, vou repetir, temos dons, todos nós, habilidades, talentos, que vamos refletir, falar, treinar e aprimorar cada um de vocês. Alguns testes verão na sequência, alguns de vocês já participaram aí com os testes que o André Prevedelo fez para a gente, de dominância cerebral ou perfil comportamental. No dia 23 de maio, segunda-feira, ele vai estar disponibilizando novamente. Você que quer conhecer um pouquinho como que teu cérebro funciona, se você é de gente, se você é de tarefa, qual é o teu perfil, procura André, segunda-feira, dia 23 de maio. E eu, no dia 4 de junho, é um sábado, a gente vai definir o horário, nós vamos fazer testes da TREV, a Aliança de Treinamento Ministerial, que são testes de dons naturais, dons espirituais, para você poder se conhecer um pouquinho mais, quais são os seus dons ministeriais, espirituais, seus dons naturais. Depois você me procura na sequência. Deus é um Deus de propósito, amém? A construção do tabernáculo, lá no livro de Êxodo, fala desse desejo de Deus estar no meio do seu povo. Só para citar, Êxodo 31, versículo 1 a 6, estamos falando de talentos, estamos falando de habilidades, e Deus dá uma instrução a Moisés, que era para eles construir o tabernáculo. Interessante é a narrativa do texto, Êxodo 31, versículo 1 a 6, o Senhor diz a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha que interessante, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Lembra da Arca da Aliança? Todos aqueles utensílios que iriam no tabernáculo. Daí mais à frente vai dizer, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos, para que executem tudo o que eu ordenei. O texto está dizendo, eu enchi, Deus encheu, Deus deu capacidade àqueles homens, para que eles tivessem de Deus destreza, habilidade, uma capacitação sobrenatural, para que o tabernáculo, esse lugar onde Deus iria morar por um período de tempo, pudesse ser belo e que pudesse comportar a presença de Deus. Não é diferente nos nossos dias. Nesses dias nós estamos edificando o corpo de Cristo. A igreja não é um lugar que a gente vai, a igreja é um organismo, a igreja é um ambiente, e cada um de nós já recebeu, mas receberá ainda mais porção de Deus, capacidade de Deus, habilidade de Deus, para cumprir aquilo que Ele tem como propósito individual, mas também como propósito coletivo para as nossas vidas. Diz lá, dele destreza, habilidade, capacidade artística, para esculpir, para pintar. Eu me alegro com os nossos músicos. Nós temos músicos excelentes aqui na comunidade. É tão bom ver a Luana aqui, né, tocando seu contrabaixo, a baixinha está crescendo ali, né, sendo gerada, gestada, e ali sendo ministrada através do dom. O dom de cada um desses músicos nos abençoa.
o dom da Bruna, que está aqui nos ajudando na transmissão, a Thaís nos ajudando lá na projeção, a Gi ajudando na criação das artes, tudo isso é uma contribuição comunitária. E entenda, amado, você também tem algo para contribuir com esse lugar. E o nosso desejo é te posicionar no lugar certo, naquilo que cabe a você. Fomos abençoados. Eu conheço o Teco e sei o perfil do dom ministerial. O Teco é pastor e profeta. Ele veio aqui e trouxe uma palavra profética, uma palavra de corretivo, uma palavra chamando a nossa atenção. E esse é o nosso desejo, que todos nós possamos exercitar os nossos dons. Dons disponíveis ao corpo. Eu não vou ler, mas para que você estude em casa, você vai ser provocado, a gente vai criar algumas artes em torno disso. Romanos capítulo 12, tem uma lista de dons. 1 Coríntios capítulo 12, uma outra lista de dons naturais, dons espirituais. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, Pedro vai dizer, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Dons. Paulo, as suas cartas às comunidades como a nossa, Paulo vai dizer, nós somos o corpo, nós somos a lavoura, nós somos o edifício, a gente é pedra viva, nós estamos em construção individualmente, mas também estamos construindo, contribuindo com a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Só citando, vocês conhecem o texto, 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com uma finalidade, com um propósito, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, um reino de sacerdotes. E a palavra sacerdote significa ministro. A palavra sacerdócio é um ministrar, é um servir. Ministério da Agricultura tem como objetivo o quê? Servir a nação. Dentro da área da agricultura, o Ministério da Justiça, a palavra ministrar, o ministério, vem disso, que deriva de uma palavra na Bíblia, que é a diaconia, diaconós, que significa aqueles que servem à mesa. A comunidade de fé, nós, vocês que estão nos acompanhando de casa, é uma grande comunidade de servos, que servem à mesa, que servem uns aos outros, porque aprendemos com Jesus, na última noite dele com seus discípulos na terra, João 13, bacia e toalha. Vocês viram o que eu fiz? Bem-aventurados, abençoados, prósperos, felizes, serão, se fizerem os mesmos. Nosso desejo enquanto comunidade, enquanto liderança, estabelecida não para se servir de vocês, mas para servir vocês, é muito diferente, é que vocês entendam o seu lugar no corpo. Amém? Tu crê? Você acredita nisso? Em nome de Jesus. Há uma construção sendo realizada por todos nós. E eu queria chamar nossa atenção para 3 apontamentos nessa manhã. Como vivenciar essa dinâmica? A nossa temática é dinamizando o corpo de Cristo. E nós vamos tentar juntos responder, mas como que nós vamos vivenciar essa dinâmica? Como que essa dinâmica pode se materializar na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas? Como? Primeiro, uma mudança de paradigma. Qual é uma mudança de paradigma? E quando eu estou falando com mudança de paradigma, a igreja, o corpo de Cristo, não é sobre eu, é sobre nós. Muda tudo. Eu não vou à igreja para eu ser abençoado. Sim, em parte, porque a igreja do Senhor é um lugar que abençoa a comunidade. Mas eu também, a partir de quem eu sei que eu sou em Deus, identidade, eu também vou para abençoar. Então isso muda tudo, isso nos traz responsabilidade. Não é sobre eu, é sobre nós, corpo de Cristo. A igreja é uma comunidade. Não é um lugar. Isso ficou muito forte para mim, eu fui aprendendo sobre isso. A igreja é um ambiente, pode funcionar em qualquer lugar. Juntamente com o Sandro e com o Alexandre, meu cunhado, que está de parabéns lá em Portugal, fazendo aniversário, que Deus abençoe sua vida, Alexandre.
Em 2015 estivemos em Havana, conhecendo a igreja, a Liga Cubana, uma igreja que na nave cabe 100 pessoas. A igreja tem 14 mil membros, tudo em casas. Qualquer lugar vira igreja. E ó que o governo monitora, controla, persegue. Porque eles entenderam que a igreja não é um lugar. A igreja é um ambiente, é uma consciência. Somos igreja. Um organismo vivo. Temos funções no corpo. Nessa manhã estou exercendo uma função. Proferindo, pregando, ministrando, partilhando, faz parte do meu ofício pastoral, que para mim, vocês sabem, pastor não é um título, não é um cargo, nunca, é uma função, que serve o corpo de Cristo, amém? E nós precisamos bater de frente com essa cultura secularizada, essa cultura humanista que permeia a nossa geração, onde coloca o homem no centro. A teologia da prosperidade, a teologia do coaching, a teologia da performance, a teologia onde quer colocar o homem no centro, o homem que tem que estar no topo da pirâmide. Não, a estrela da manhã é Jesus, é Ele que precisa estar no centro. Nós precisamos resgatar aquilo que Jesus nos ensinou. Vocês orarão assim: o Pai é nosso, Pai nosso. Uma comunidade, como a Janaína ministrou no domingo anterior, que fomos tão abençoados, em breve você vai receber o recorte da ministração da Jana, uma comunidade a caminho da terra prometida, uma comunidade em peregrinação, uma comunidade cantando o salmo de romagem. Quando ela citou o salmo, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Nós estamos a caminho. A Bíblia toda é sobre essa história de um povo a caminho. Israel a caminho da terra prometida. Novo Testamento, Jesus dizendo: venham e me sigam. Um povo que segue a Jesus. Um povo a caminho. A igreja é uma comunidade a caminho, em direção do reinado do Senhor Jesus, um reinado de justiça, um reinado de paz, um reinado que tem como base a justiça do Senhor. Estamos ao caminho, ao lado dos outros. A Jana falou sobre isso no domingo, falamos sobre isso citando o texto de Hebreus capítulo 12, olhando para aqueles que são testemunhas, falamos isso na quinta-feira. Falamos sobre a maratona, né, Louri? Que estamos numa maratona. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona e eu preciso de outros ao meu lado que vão me ajudando a ditar o ritmo. Precisamos uns dos outros. As cartas pastorais direcionadas às igrejas. Todos nós, amados, fomos inseridos no corpo de Cristo. Estamos, se você é discípulo de Jesus, você é parte do corpo de Cristo. Há sobre cada um de nós, sem exceção, dons naturais, dons espirituais, habilidades e talentos. A gente é tão abençoado pela vida do Louri, pela vida do Dornelis, que nos serve aqui na comunidade. Muito daquilo que você vê nesse ambiente é fruto desse dom, dessa habilidade, dessa graça que Deus tem derramado sobre a vida deles. Não é, amado, sobre se sentar no banco de forma passiva. Não, é criarmos uma cultura de interdependência. Não existe independência no reino de Deus, mas interdependência. Precisamos uns dos outros. Há um propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja e seu corpo. Deus uniu todas essas pessoas em um único corpo. Em Cristo todos os seus discípulos do mundo são um só corpo. Nós tivemos a oportunidade de morar numa base da Jucum, 40 nacionalidades diferentes, e aquela riqueza dos africanos, asiáticos, latinos, europeus, tinha gente de tudo que é lugar, aquela riqueza, culturas tão diferentes, mas que manifesta e sinaliza o caráter de Deus, aquilo que vai acontecer um dia onde todos os povos estarão diante do Rei das Nações. Efésios, Paulo vai dizer que há um poder que atua através da igreja. Efésios capítulo 3, procura lá depois.
Efésios 4:6 vai dizer que um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Muda tudo. Efésios 4:16, falando sobre o corpo dele, todo o corpo ajustado. Por isso que nós queremos trabalhar esse ajuste do corpo, unido, lado a lado, pelo auxílio de todas as juntas, né, Marcel? Junta, cresce, quando o corpo contribui, colabora uns com os outros, cada membro do corpo, o profissional da área da saúde, os médicos, os enfermeiros, a galera entende essa dinâmica do corpo, como que o corpo funciona, cresce e edifica-se, mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Enquanto comunidade, enquanto missão, enquanto aquilo que Deus tem como propósito para esse lugar, nós cresceremos, nós alcançaremos vidas, nós testemunharemos do Evangelho, do Reino, à medida que você também encontre teu lugar no corpo, e ajude o corpo a ser potencializado, e entregar tudo aquilo que há sobre esse corpo local, em nome de Jesus. Qual é a sua parte? Qual é a sua parte? Você está querendo dar um migué em Deus, e o Senhor está dizendo para você nessa manhã, assuma, meu amigo, a sua parte. Para de querer me enrolar. Assuma a sua parte. Que nós, a igreja, sejamos o meio que Deus demonstre sua multiforme sabedoria. Está lá em Efésios também, no capítulo 4. A igreja multiforme sabedoria de Deus. O Senhor concedeu dons aos membros do seu corpo, capacitando-os, primeiro, a cooperar uns com os outros. Nós cooperamos uns com os outros. Eu tenho homens, amigos meus, homens no qual eu tenho uma aliança, uma conexão espiritual, que cooperam comigo na minha vida, na minha caminhada, para que eu não fique no meio da jornada. Quem coopera com você e com quem você está cooperando? O Senhor concedeu dons aos membros do corpo, capacitando a cooperar uns com os outros, a promover a união, unidade, corpo. Por isso, não se isole, fique próximo do corpo, seja nutrido pelo corpo, seja abençoado pelo corpo, seja alcançado pelo corpo, receba tudo aquilo que Deus está derramando sobre o corpo. A Marta mencionou, nós temos tido a oportunidade de receber nesse lugar homens de Deus aqui. Não fique de fora, não perca o trem, não perca o bonde, esteja atento. E também, crescer em maturidade espiritual. Esse é o objetivo do corpo, maturidade. No texto de Efésios capítulo 4, que a gente vai trabalhar isso de maneira massiva no mês de junho, vai dizer para que não sejamos como crianças levadas para um lado e para o outro. Homens maduros, mulheres maduras, discípulos de Jesus maduros. Esse é o propósito do corpo, crescer em maturidade espiritual a cada dia. Como que a gente cresce? Discipulado. Não existe outra maneira de crescer sem discipulado. Ir na igreja, frequentar uma igreja, domingo, entra e sai, não te gera crescimento, não te gera processo, não te gera confronto. Você precisa se relacionar com pessoas para que você cresça, para que você se desenvolva. Um pequeno grupo, um ambiente de mesa. A gente tem tido feedback aqui de como os nossos pequenos grupos estão tocando, estão ali trabalhando, estão mexendo na vida de cada um. Relacionamentos que transformam, é o nosso objetivo, promover transformação. Então o Senhor concedeu dons aos membros do seu corpo, capacitando-os a cooperar uns com os outros, promover união e crescer em maturidade espiritual a cada dia. Pergunta: aonde você está na sua caminhada com Jesus? Você já está cuidando de outros? Pelo seu tempo de caminhada? Isso é discipulado.
Vão e façam discípulos. Não é tarefa do pastor. Discípulo deve fazer discípulo não seu, discípulo de Jesus. A maravilhosa unidade da igreja sob o governo amoroso e supremo de Deus prenuncia um convergir em Cristo tudo o que existe. Nosso propósito, nossa missão, nosso objetivo como equipe, né? Teco, Davi, Marta, Jana, André, toda a nossa equipe, nossos presbíteros aqui, é chamar os dons que estão dentro de vocês, para que vocês nos abençoem, para que vocês entendam o seu papel no reino de Deus. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. Nós precisamos, como igreja, ir aonde ninguém quer ir, onde as pessoas não querem ir. Acabei de receber de um amigo meu que está trabalhando no Bahrein, país islâmico. Entrou lá como professor de futebol. Está lá fazendo um trabalho discipulado com mulheres. E elas usam aquelas burcas, tudo monitorado. Está lá, onde ninguém quer ir. Medo. Essa família está gerando transformação lá. Chamar os dons que estão dentro de nós. Há um lugar, amado, para que você possa funcionar. Há um lugar para ti. Nós queremos te empoderar, para que você opere no seu dom. Eu lembro em 2007, eu estava vivendo uma crise vocacional gigante. E chegou uma equipe da África do Sul, uma equipe que se movia, eram 5. Eles entregavam palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Uma das palavras que eu ouvi foi: Aquiles, Deus quer te dar um novo entendimento a respeito do reino de Deus e como você deve funcionar no reino. E ali começou o movimento de Deus na minha vida. 2009 eu estava fazendo seminário. 2010 eu estava no Hagai. Tinha ido para Moçambique, depois fui para o Uruguai. Fui se envolvendo com o Jocum, fui me envolvendo com missões, com CAD. Um monte de coisa foi acontecendo. Mas Deus também quer que você encontre o seu lugar. Deus é um Deus de propósito. O Senhor não tem filhos prediletos. Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma ação, uma atitude. A gente vai falar sobre isso. Então, primeiro, como que a gente vivencia essa dinâmica do corpo de Cristo? De que forma, gente? Não é sobre eu, é sobre nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não é sobre eu, não é sobre você, é sobre nós. Você que está do lado da sua esposa, o poder de um casamento, de um casal que anda junto, é tremendo, gente. Segundo apontamento que eu quero trazer para nós nessa manhã: há um Senhor, sim, mas há um Rei. Tem um evangelho que só fala sobre o evangelho da salvação, mas existe um Rei. Ele é o nosso Salvador, sim, é fato, mas Ele também deve ser o nosso Senhor. Precisamos compreender que há um Criador, há um Redentor e um Sustentador. O senhorio abrangente de Deus em 3 níveis. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor e Senhor de toda a criação. O primeiro nível do senhorio abrangente de Deus. Primeiro, Deus é Criador do mundo e de tudo que nele há. O livro de Gênesis, você vai encontrar lá na Jocum, a gente aprende isso, né, Gilmar? O mandato cultural de Deus. Empreender, tenham domínio, se multiplique, sejam férteis. No capítulo ali, no comecinho de Gênesis, você vai ver o primeiro músico, o primeiro agricultor. Tudo isso é graça de Deus, a graça de Deus que foi derramada sobre todo o ser humano. Deus é Criador do mundo e de tudo que nele há. O livro de Gênesis revela que a arte de Deus era boa e bela, em harmonia com Deus e consigo mesmo. O mundo físico, como o mundo espiritual, é sagrado. Tudo é criação de Deus. Nós não acreditamos na dicotomia grega, sagrado e secular. Tudo é sagrado. Esse é o conceito judaico-cristão. O judeu, a palavra avodá para o judeu, adoração, a mesma palavra é trabalho. Por isso que os judeus são prósperos e abençoados. Porque o trabalho é uma expressão de adoração a Deus. Não existe dias sagrados. A vida é sagrada.
uma mentalidade de alguém que adora a Deus através da sua vida. Isso que nós precisamos entender, amado. Tudo é criação de Deus, os céus manifestam a glória de Deus, o ser humano é imago Dei, é a imagem de Deus. Claro, foi afetada pelo pecado, pela queda, mas a glória de Deus, os atributos de Deus, Paulo vai dizer isso no capítulo 1 de Romanos, todos são indesculpáveis diante de Deus. Segundo, Deus sustenta toda a sua criação hoje. Isso está em Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Deus, nesse exato momento, está sustentando todas as coisas. Por mais que o nosso olhar vê guerra, injustiça, corrupção, maldade, podridão, a corruptibilidade da raça humana, Deus está sustentando todas as coisas. Hebreus 1,3 diz, sustentando todas as coisas pela sua palavra. Há um Deus que está regendo a história. E por último, Deus em Cristo trabalha redimindo toda a sua criação. O apóstolo Paulo na criação, escrevendo à igreja de Colosso, no capítulo 1, versículo 19 e 20, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Lembra que nós falamos no mês da Páscoa, de abril, reconciliação? Ele nos reconciliou, Ele está reconciliando, Jesus já reconciliou todas as coisas, e nós somos agentes da reconciliação. Em nome de Jesus. Deus continuará seu trabalho de reconciliação por meio de Cristo, até que Ele retorne nos fins dos tempos. Nós acabamos de cantar essa canção. E por último, como vivenciamos a dinâmica do corpo? Primeiro, a comunidade cristã não é sobre eu, é sobre nós. Segundo, entendendo que Ele é o meu Salvador, o seu Salvador, mas Ele tem que ser o nosso Rei. A gente é servo, a gente é súdito. Terceiro apontamento, somos chamados a desempenhar um papel importante na manifestação do reino de Deus na terra. Somos chamados a desempenhar, através dos dons, das habilidades, porque fomos inseridos no corpo, porque a nossa vida é uma vida em missão, fomos chamados a desempenhar um papel importante na manifestação do reino de Deus na terra. Primeiro, como que a gente entende isso? Compreendendo o reino de Deus, perceber o reino, estar inserido na dinâmica do reino de Deus. E com isso, eu queria ir com vocês para o texto de Lucas, capítulo 19, do versículo 10 ao versículo 27. Eu vou usar Almeida Fiel. Lucas 19, 11, do 10 ao 27. Jesus está chegando em Jerusalém. É a última ida dele em Jerusalém. Ele está ali prestes a ser crucificado. E ele, juntamente com os 12 e muitos outros, estavam acompanhando em sua viagem a Jerusalém. Jerusalém estava agitada, havia tensões por todos os lados. Tempo da Páscoa, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Os rumores do Messias, que iria libertar os judeus da tirania de Roma, líderes religiosos, fariseus e seus próprios discípulos não tinham compreendido a natureza do reino de Deus. Havia um conceito errôneo do reino de Deus. Eu já citei isso aqui. Se você pegar o livro de Atos, lá no início de Atos, vai dizer que Jesus, antes de subir ao céu,
ele passou 40 dias com seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus. Eles não estavam entendendo nada sobre o reino de Deus. Por isso Jesus vai dizer, nós estamos no 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Só fazendo uma pausa, havia um entendimento dos discípulos que o reino de Deus se estabeleceria ali, naquele momento, de imediato, que Jesus seria esse rei, o Messias, que ia acabar com a tirania de Roma, com o poder de Roma, e ia reivindicar o reino de Israel para ele, como sucessor de Davi, filho de Davi. E vai dizer, avançando ali, e ouvindo essas coisas, vou recapitular, tá? E ouvindo essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, olha a parábola, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E voltar depois, algumas traduções. E chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas, algumas traduções talentos, algumas estão moedas de ouro, e lhes disse, negociai, até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que se reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhes, que chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E disse-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse-lhe também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Lucas 19, do 10 a 27. Jesus na parábola, preste atenção, o nobre é quem ele era. Jesus é o nobre. Segundo, servos, quem eles eram, mas quem nós somos? Servos. Primeiro, o nobre, Jesus está falando dele, o rei que foi. Servos, eles e nós. Uma tarefa, de que fomos propósitos de suas vidas estavam relacionadas com o reino de Deus. Por isso foi dada minas, moedas. Ocupem-se até que eu volte. Havia, como mencionei, um conceito equivocado, como muitos de nós ainda temos. Jesus contou essa história para corrigir o entendimento falho dos seus seguidores, acerca de que tipo de reino havia chegado e de que papéis ele, o rei, eles e seus servos haviam de desempenhar.
Havia um entendimento deles equivocado, como mencionei. Eles pensavam sobre o governo político, o governo territorial, o governo físico em Israel. Quando diz ali, considerando a palavra imediatamente no versículo 11, os discípulos pensavam que nada precisavam fazer além de esperar pelo reino. Era tudo apenas esperar. Era isso que estava na mente dos discípulos, vamos esperar. Jesus nos deixou uma oração, venha o teu reino. E ao longo de 2000 anos, temos adotado a mesma postura da espera. Fui salvo e agora é só esperar a volta de Jesus. Conceito equivocado dos dons, dos talentos, das habilidades, de tudo aquilo que Ele nos deu. Eu atuo na área da missiologia, eu sou um missionário. Dentro da minha missão, eu também tenho um papel de pastorear. E leio muito sobre missões, sobre povos não alcançados. Dados, indicadores. Não sei se você conhece o texto de Mateus 24:14. Mateus 24:14, Jesus diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então sim, virá o fim. Amado, temos muito trabalho pela frente. A gente tem uma visão muito equivocada, ocidentalizada. Tem um outro mundo que muitos de nós não conhecemos, o mundo do Oriente, o mundo da Ásia, o mundo da África, o mundo geopolítico aí que a gente tanto ouve, e que muitas dessas nações, muitos povos, a Gleice e o Gilmar, são missionários da Jucum, sabem do que eu estou falando. Milhões de povos e etnias não foram alcançados pelo evangelho do reino. Tem um evangelho sendo pregado por aí, dos evangélicos, mas isso não quer dizer que é o evangelho do reino. É diferente. Tem muitos evangelhos que querem ir para lugares onde eles podem tirar algo de lá. Poucos querem ir para lugares onde só podemos colocar algo lá. É para esse evangelho que Jesus está nos chamando. Estou falando de responsabilidade nessa manhã. É uma visão apenas da salvação e não do senhorio de Jesus nessa manhã. Todos nós aqui, vocês que estão em casa nos assistindo, a gente é servo. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Corremos o risco de uma postura de acreditar que fomos salvos apenas para o céu, e não nos responsabilizarmos com o nosso papel pessoal, coletivo, diante do Rei, e da sinalização e implementação do reino de Deus. Tem um teólogo chamado John Stott, simplesmente ele foi o capelão da Rainha Elizabeth. Ele dizia que o já, mas ainda não. Quando Jesus ele entra na história, João Batista vai dizer isso, é chegado o reino de Deus. O nosso Senhor é o nobre, e nos chama à ação, porque Ele está em ação. O rei já veio. No Evangelho de Mateus, a palavra reino aparece 54 vezes. A palavra basileia, ou basiléu. Daniel capítulo 4, versículo 3 vai dizer: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração a geração. Daniel 4:3. Jesus, na parábola, descreve o presente e o futuro do reino como um só. Lembra que eu já falei que nós estamos num intervalo da tumba vazia e do retorno de Jesus? Nós estamos nesse intervalo. Ele voltará. O rei que foi, ele voltará. Não nos esqueçamos disso. Por isso de uma vida de responsabilidade, por isso de uma vida de alguém que é servo, que é alguém que é súdito.
uma vida contínua, com importante trabalho a ser feito pelos trabalhadores do nobre. Essa parábola inclui os aspectos ainda não chegados do reino, um tempo que o nobre estaria fora, antes de voltar para receber seu reino, mas apresenta para nós um ensino de ação, de avanço no presente, no tempo da espera por sua volta. No versículo 12 vai dizer, Cristo nobre sai, uma ação, ele saiu para depois voltar. Os discípulos, servos, súditos, são imbuídos, recebem 10 minas, e recebem uma palavra, negociai até que eu venha. Algumas traduções dizem, ocupem-se até que eu venha. Algumas vão dizer, invistam o seu talento, invistam os seus recursos, invistam a sua vida. Jesus está nos chamando nessa manhã para esse nível de relacionamento. As 10 minas, moeda, talentos, representam a porção de capital que Cristo investiu em cada um de nós. Matéria-prima do reino de Deus, aprendi isso com o meu professor Adriel Barbosa, que vai estar com a gente aqui, professor de História da Igreja. A matéria-prima do reino de Deus é gente, pessoas, talentos, todos nós temos, habilidades, recursos, dons naturais e espirituais. Eles não foram dados para serem desperdiçados, usados para inflar egos. Meu ministério, meu talento, meu dom, tudo é dele, a gente é só servo. Foram nos dados como recursos para investir e utilizar na expansão do seu reino. Estou caminhando para a nossa conclusão. Negociar, fazer negócios ou ocupar. O conceito da palavra no original é essa. Negociar é fazer negócios ou ocupação. A pergunta aqui é, enquanto ele não volta, com que eu estou me ocupando? Porque se tem uma coisa que vai acontecer, queira você ou não, ele vai voltar. Faça render, meu irmão. Faça render, minha irmã. Façamos render enquanto comunidade. Ele capitalizou cada um de nós para contribuir no seu reino. Somos chamados a sermos criativos. Somos chamados a sermos práticos. Somos chamados a sermos diligentes. Somos chamados a sermos enérgicos, ativos. Somos chamados a sermos zelosos com o capital que Ele nos deu. Ocupem-se até que eu volte. Estamos numa guerra espiritual, é verdade. A expansão do reino de Deus se cumpre em meio a uma antiga guerra espiritual contra o reino das trevas. Lá no final de Apocalipse vai dizer que a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, será presa porque ela enganava as nações. Haverá um momento que o Rei dos Reis vencerá, triunfará sobre todos e sobre tudo. O Rei já veio. Derrotou o inimigo, Colossenses vai dizer, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente. Lá na cruz ele chamou para ele de novo. É o já, mas ainda não. Haverá um momento que ele retornará para governar de maneira plena, absoluta. Mas enquanto isso nós podemos e devemos sinalizar o reino de Deus, como súditos do Senhor. E Ele nos envia como tropa, soldado, prontidão, como corpo, como igreja, para tomar espaço e avançar no território do inimigo. Batalhas estão acontecendo em muitas frentes. O tecorava, a injustiça, a morte, a podridão, a manipulação dos poderosos, os conchavos políticos, os conchavos das nações. Vocês sabem disso. Tem gente morrendo por todos os lados, por conchavos, esquemas debaixo das mesas. Maurício Cunha, no seu livro, ele diz: o reino de Deus é todo o ambiente onde Deus reina.
onde quer que a vontade de Deus esteja sendo cumprida, ali se manifesta o reino de Deus. No reino de Deus, só há um lugar para a vontade, a do rei. Sirvamos a Deus ativamente. Estejamos ocupados com os negócios de Deus, seu reino, sua justiça. Vivamos de maneira responsável, meu irmão, minha irmã. Ocupem-se com o reino de Deus. Jesus vai falar isso em Mateus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Ele vai dizer: ocupem-se, façam esse recurso render atenção e cuidado. Um alerta. Prestaremos conta. Haverá o feedback. Né, André? Haverá a devolutiva. O rei vai nos chamar. Servo, o que você fez? Você não poderá terceirizar a responsabilidade. Tive medo, foi culpa do pastor, foi culpa da igreja, foi culpa, não. Uma relação com ele. Amado, eu estou falando de coisas seríssimas. Muda a nossa maneira de viver, muda a nossa maneira de caminhar, muda a nossa maneira de tratar o dinheiro, de fazer negócios, as nossas relações interpessoais, a nossa maneira de ser igreja, todos nós. Estou diante da mata dos meus filhos. Foi quinta-feira, eu estava aqui de manhã. Estava ali, a gente tem uma sala pastoral. Estava orando e olhando para a minha vida. Meu pai me dizia: o que precisa ser feito, precisa ser bem feito. Meu pai semeou isso dentro de mim. O que precisa ser feito, precisa ser bem feito. Isso faz parte de quem eu sou. Estamos casados há 32 anos, envolvidos com o corpo de Cristo, com a igreja, talvez aí uns 35 por aí. Tudo que vocês já imaginarem, possam imaginar, eu fui dentro do corpo de Cristo. Diácono, tesoureiro, presbítero, limpei igreja, limpei banheiro muitas vezes. Durante um período nosso, nós vivemos uma crise financeira, ficamos 6 anos sem carro. O Sandro conhece essa história. Nós éramos líderes de louvor. Nós éramos os primeiros a chegar. Íamos às vezes a pé para a igreja. Às vezes carona de muitos. Éramos os primeiros a chegar. E sempre fizemos com excelência. Estou dizendo isso como um testemunho. Por onde passamos, por onde temos passado, temos erigido um altar de adoração ao Senhor. Nossa história está lá na comunidade mãe. Vocês podem perguntar aos nossos pastores. Mais de 40 anos de história naquela comunidade. Muito da nossa vida derramada lá. Tem pessoas que caminham conosco fruto disso. Fomos para a África do Sul. O pessoal queria que a gente ficasse lá. Não vão embora. Assumam a pastoral dos jovens. Assumam a escola de inglês. Eu ali quase, Martinha, vamos ficar aqui, mas voltamos. CAD. 10 anos servindo o CAD. 12 anos servindo a base Jocum do Beraba. Talentos. Recursos. Meus filhos são recursos que Deus me deu. Minha nora é um recurso, um talento. Eu olho para os meus filhos, tenho uma responsabilidade, vou prestar conta diante de Deus, pelo discipulado dos meus filhos, por aquilo que eu transmiti com a minha vida. Amado, eu estou falando de coisas sérias. Talentos, a nossa vida é capital. O que estamos fazendo com a nossa vida? Como estamos despendendo, como que estamos investindo o nosso tempo, o nosso recurso, a nossa vida. Quinta, eu estava usufruindo da presença do Senhor, eu estava tão cansado, falei: Deus, hoje eu quero sentar na Tua presença. Fiquei 1 hora ali, escutando a adoração. Botei um cântico espontâneo, falei: Senhor, não vou falar nada hoje, fala comigo. Chorei. Chorei largado, como dizia lá, ó, da Praça Nossa. Usufruindo da presença, não de servo, de filho, com o Abba Pai. Com que frequência isso acontece na tua vida?
O que eu faço é resultado de quem eu sou. Sou um servo, sou um súdito, e vou prestar conta dos talentos, das habilidades. Iremos prestar conta, como comunidade. Esse ambiente que o Senhor nos confiou não é nosso, é do Senhor. E objetiva, tocar vidas, salvar vidas, promover o reino de Deus. Prestaremos conta, meu amado, de tudo que foi nos confiado. Dons, recursos, oportunidades. O reino de Deus é percebido espiritualmente. Lembra do admirador secreto de Jesus, Nicodemos, João 3? Aquele que não nascer do Espírito, aquele que não nascer de novo, não consegue ver o reino de Deus. O reino de Deus não é percebido nas estruturas dos homens. Como trazer o céu para a terra se você não se senta aos pés do rei? Desfrute da realeza, desfrute da presença. O ser humano, através das técnicas, pode mudar comportamento. Eu trabalho com isso, me especializei nisso, mudar comportamento. Mentor e coach, a gente trabalha com isso. Mas só o evangelho do reino transforma o coração. Esquece. Só o evangelho transforma, porque o evangelho transforma de dentro para fora. Todos nós recebemos dons. Ocupe-se até que eu volte. Queria chamar a equipe de louvor para ir se posicionando. A gente vai cantar a última canção, tá? Eu vou citar aqui, estou terminando, Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Ó Rei das nações, quem não temerá o Senhor, quem não glorificará o seu nome, pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amado, nós somos súditos do Rei, nos ocupemos até que Ele venha, nos ocupemos até que Ele volte. Todos nós recebemos talentos e dons, e nós separamos para você uma surpresa. Eu vou pedir ali para que a Kelly pode nos ajudar. Você está recebendo nessa manhã, está lá atrás, lá, ó. Você está recebendo nessa manhã, ó, uma moeda de R$1, não é de ouro, viu? Ela é zerinha. O Flávio, que é gerente do Banco do Brasil, providenciou para nós. E aqui tem, ocupem-se até que eu volte. Isso aqui, essa lembrança objetiva, que você coloque no seu office, que você coloque perto da sua Bíblia, do seu quarto, não sei aonde você se encontra com o Senhor. Isso te traga responsabilidade. Enquanto Ele não volta, com que estou ocupado? Ou, com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas habilidades, eu tenho que trazer dividendo. Eu tenho que fazer render. Ontem eu orava no quarto por cada uma, são 100 moedas. E eu profetizei sobre a vida de cada um de vocês. Ninguém precisa dar uma oferta de R$50, tá, gente? Isso aqui é um dom, é um presente, é uma dádiva. Oramos juntos. Que isso seja um ato profético sobre a tua vida. Queria te convidar a se colocar em pé. Vamos tirar essa mesa aqui, nós vamos cantar, nós vamos adorar. Vou chamar a Marta aqui também para ajudar elas, que vai precisar da voz. Amém, amados? Aleluia? Então a gente é o quê? Súdito. O nobre foi, voltará, enquanto ele não volta, nós estamos o quê, Bia? Ocupados. Promovendo o reino de Deus com os dons e talentos que Ele nos confiou. Vamos orar antes de nós cantarmos. Feche seus olhos, talvez você está ao lado da sua esposa, da sua família. Queria que você dedicasse a sua vida ao Senhor. Falar, Senhor, quero me aprumar, quero me posicionar no reino, quero fazer render, quero me esmerar, quero me dedicar, quero chegar diante do Senhor e ouvir, servo bom, sobre muito te colocarei. Vamos orar, comece a orar.